estamos de volta. E aí a palavra está com Osmir. Não, eu quero, antes de abordar a questão do Papa Francisco. Do Papa Francisco, que o Narciso colocou, eu queria também dar algumas informações e perguntar uma coisa para o pastor. Durante o Natal nós temos vários símbolos que se colocam nas nossas casas, não é isso? A árvore. E o significado desses símbolos que é importante. Muitas vezes é que eu queria até... Eu anotei aqui, por exemplo, a árvore de Natal, que normalmente é um pinheiro, que ali pelo seu... diz que representa a forma triangular, formato triangular, poderia representar, digamos, a Santíssima Trindade, né? Uma pirâmide também, no mesmo uma jeito. Pirâmide, né? E o costume de enfeitar, eu tenho dado aqui, essa árvore de Natal surgiu em 1539 em Estraburgo. O Papai Noel, essa figura do Papai Noel... São Nicolau, é isso? É São Nicolau, exatamente. A figura do bispo do século XIII, né? Por trazer o presente que o bispo fazia a criança no Natal. A estrela de Natal, um símbolo, que é a estrela que guiou os reis magos, para até o local Belém do da nascimento. Judéia, né? Presente de Natal foi o mesmo bispo Nicolau, que eu acabei de falar, que criou essa tradição de se levar presente de Natal. E por último, outro símbolo, que são as velas, que significa, aquilo que também já afirmei, a luz do mundo. Os evangélicos, eles têm também essa tradição dessa simbologia natalina? Em parte, sim. E em parte, não. Porque, em parte, não, porque tem evangélicos que ainda comemoram o Natal da mesma forma de quando eles vieram da Igreja Católica Apostólica Romana. Há outros, não. Outros foram para o estudo da Igreja Primitiva e aí vieram a ter o conhecimento de toda a história do Natal, que é essa mesmo que você está falando, menos a árvore de Natal. A árvore de Natal, ela é da mitologia grega. Não, a babilônica, de Nirodes. Nirodes havia morrido, a mulher cometeu um incesto, um relacionamento com o próprio filho, e nasceu um filho que ela intitulou Deus. E nessa árvore onde ele havia morrido, nascia várias árvores, e ela ia lá e pegava uma árvore todos os anos e enfeitava. E dizia que o Deus Sol, Nirodes, tinha se tornado o Deus Sol e tinha vindo possuir ela e tinha feito um Deus na terra. Nascido um Deus. A árvore não tem a ver com os nórdicos, não? Sim. Não tem, padre Márcio? Pelo menos Cripinheiro, não é? Que representa o lançamento da humanidade, que procura a divindade, não é isso? Tem a ver com os nórdicos também. Agora, na Igreja Católica, na realidade, e talvez isso é um pouco desconhecido, se você acompanha a liturgia do tempo de Advento, o Natal tem 3 dimensões. A primeira dimensão é histórica, é do passado. Aí tem aquela representação do presépio e tal. Mas a outra dimensão é atual. Jesus vem, continua passando na nossa vida. Se você fica de olhos fechados, de coração fechado, aí Jesus passa e você não aproveita. E a terceira dimensão, que inclusive outras igrejas evangélicas têm, é uma visão escatológica, futura. Jesus voltará. Olha, é isso que nós precisamos pregar insistentemente, porque Jesus vai voltar. Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Olha, diz o livro do Apocalipse. Então, realmente é uma dimensão mais contundente, que deve sacudir a nossa população. Vem, Senhor Jesus, venha a nós o teu reino. Enfim, é uma dimensão que nós não podemos esquecer. O pastor, o padre, a Estéreo puxou um assunto aqui que, ao que me parece, pelo menos esses 10 dias do ano, podia ser esquecido. Uma trégua, né? Uma trégua. É verdade. Porque ninguém vai aqui discutir o bem que a Lava Jato já fez e nem o mal que a corrupção já fez. Isso já está perfeitamente consolidado. Acontece o seguinte: a opinião, não existe opinião pública que não seja formada pela opinião que é publicada.
Se não fosse jornais, rádio, televisão, a opinião pública não seria a de hoje. Não é a somatória das opiniões pessoais. Agora, não existe boas informações se não forem prestadas por bons informadores. Aí nós passamos este ano todinho com a opinião pública envenenada com praticamente 2 palavras: corrupção, Lava Jato, Sérgio Moro, golpe, renúncia, crise, assassinato, sequestro, contrabando. Essa carga de má informação, Olha, não significa que o capeta está solto, inclusive permeando até as próprias religiões. olha, Narciso, isso me preocupa demais, sabe? Quando a gente diz assim, feliz ano novo, eu me preocupo demais dizendo uma expressão assim, porque hoje nós somos todos ameaçados. Os políticos, os administradores, os empresários, os religiosos, inclusive os militares, a magistratura. Olha, eu não vivi o ano do 64, mas tem gente que diz assim, os militares estão se preparando, porque quando tem confusão, não tem referência, aí o povo começa a dizer que nada dá certo, todo mundo é corrupto, não tem ninguém que preste. Eu me preocupo. Isso é um perigo. Me preocupo demais. É por isso que eu quero dizer, feliz ano novo, mas se Deus quiser. Agora, padre, Que Deus quer. Padre, esse assunto aí, em seguida eu vou lhe ouvir, pastor. Vamos, todos nós ouvir. É o cidadão perdendo a crença do papel do Estado. Isso é muito perigoso. Isso é extremamente perigoso. E aí, eu acho que cabe sim, Astério, um papel nas igrejas, até pela fé e pela credibilidade que os líderes religiosos têm, notadamente nos seus templos, que eles têm que começar também a discutir o papel do Estado, de uma república. Isso é uma deturpação da república, do espírito republicano. Completamente, É verdade. uma deturpação. Mas nós temos que começar a pregar nos tempos também qual o papel do Estado na república. Porque o que está ocorrendo hoje? À medida que você perde a crença na função do Estado, você recorre a quem? Aos militares, que já fizeram intervenção a pedido do povo, é bom que se diga. 1964 foi um golpe de Estado a pedido do povo. A pedido do 30% povo na rua do povo brasileiro pedindo. tá pedindo. Exato. Pesquisa Pela mostra situação- 30% do povo pedindo de novo. Pela situação em que se encontrava o Brasil à época. Nós não podemos repetir isso. E é um papel que os líderes têm, sim, no seu tempo, pastor. É verdade. Gostaria de ouvi-lo sobre também. Eu, ainda do bloco anterior, a pergunta do Narciso, que a religião é um problema, e é mesmo. A falsa religião é um problema e o falso religioso é pior ainda. A falsa religião e o falso religioso E é pior quando vem ainda. carregado de credibilidade, né? Aí é pior ainda. Agora, sobre isso, eu costumo olhar e entender que a gente não pode generalizar tudo. Tem políticos bons, Sim. tem políticos bons, tem religiosos bons, tem pessoas honestas nesse mundo, tem pessoas dignas, honradas, de bom caráter. A gente não pode generalizar. Agora, o homem de bem no Brasil, ele não pode ficar parado. Astério, eu Mas as redes nasci em sociais 62. transformam o homem de bem no homem que não presta. Eu nasci em 62. Transforma. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Nasceu Para quando? mim, em 62. É novo ainda. É muito jovem. Eu tenho 54 54 anos. Osmir tem um neto da sua idade. Só que eu vou ser sincero contigo. Essa aí foi forte. Esse ano Matusalém. Esse ano de 2016, para mim, foi o pior ano para o Brasil. Esse ano foi um caos. terrível. Esse ano foi horrível. Terrível. Eu estou pedindo a Deus que esse ano termine. Eu estou sendo esperançoso do ano que se aproxima. Agora, eu Lembrei acho do Luiz que Guimarães, viu, Zé? eu acho que, politicamente no Brasil, houve uma jogatina. Eu acho que o que quer aprovar no Brasil é para futuro
presidente tem uma maneira melhor de governar, oprimindo o povo. E como igreja, principalmente como cidadão, eu não aceito isso. Eu não aceito. Agora, viu, pastor, eu volto a repetir. Essa generalização que você colocou também é extremamente perigosa. Eu acho que o grande problema é que, digamos, nós temos 600, quase 600 parlamentares. 594. Quase 600 parlamentares. Se tiver 150, ou 100 ou 200, ele contamina o resto. A população não faz distinção. Assim em todos os setores. Se a igreja comete um pecado através de um de seus líderes, quer generalizar para toda a igreja. Há homens... Verdade. Concordo contigo. Há homens Você está super certo. E homens maus em todos os setores. Mas, Osmir, mas a minha... Agora está chegando um ponto que, imagina, assim, daquilo que eu discutia contigo, o Brasil hoje, o brasileiro vê 5 meses do ano de trabalho dele é para o governo. Ele trabalha 5 meses para o governo, o cidadão brasileiro, e 7 para ele, pagando impostos. Aí ele vê a aplicação desse recurso serem desviados. Ele não tem educação condizente, não tem saúde adequada, a segurança, isso que nós estamos vendo aí, há um sentimento de revolta, sim, natural. Mas, Osmir, Pois não. Osmir, eu acho Para de me envelhecer tanto. que eu daqui a pouco acho que eu não me fiz entendido. O que eu quero dizer é que você amanhece o dia do primeiro programa de informação na televisão até o que tranca a última grade. Você acabou de dizer que tem políticos desonestos e político honesto. Tem médico desonesto e médico honesto. Tem padre honesto e padre desonesto. Tem juiz honesto e tem... Eu tenho um livro só de juiz desonesto. Agora, eu estou dizendo, é a propaganda que é feita, a divulgação que é feita do desonesto. Isso pode desaguar perfeitamente, Osmir, no que você acabou de dizer. O povo se lembrar da época da Revolução e vir com aquela velha e surrada frase: eu era feliz e não sabia. Esse é que é o problema. Quando eu vejo hoje, não são mais as instituições brigando, não. Legislativo contra executivo, executivo contra judiciário, Hoje já se vê ministro do Supremo discutindo publicamente entre si, um reprovando a atitude do outro. Então, quando nós chegamos a esse ponto, Astério, nós estamos construindo o caminho que nos leva a uma ditadura. E olha que a ditadura é o pior dos caminhos que nós temos que perseguir. Olha, Narciso, é realmente o estrelismo. E tem homens públicos que, para ganhar 2 minutos de sucesso, eles ficam colocando no ventilador lama, que suja todo mundo. Mas aquele estrelismo, esse protagonismo, às vezes realmente, seja os religiosos, seja os juízes, seja os políticos, realmente é uma tentação muito grande. A vaidade, né? É a vaidade. Vaidade de vaidade. Querer ser aplaudido em restaurante. Tudo é vaidade. O Osmir Lima falou aqui de tantas personalidades do passado, pessoas maravilhosas. Aí é quase generalizado. Nós estamos mal representados em todos os lugares. Quem escolheu foi o povo. Nós estamos mal representados. Olha, quando eu vejo o bate-boca daquele povo do Supremo, me dá vergonha. Eu tenho vergonha. Ali não foi o povo. Indiretamente foi o povo que escolheu o presidente. Eu tenho vergonha. Não, porque quem o povo colocou aquele povo lá. Eu tenho vergonha. Sem brincadeira. Eu fico olhando assim... Digo, meu Deus, os nossos representantes... Mas, pastor, o ativismo político nas igrejas não é responsável por isso também? Eu digo assim, porque eu tive uma experiência política, o senhor também. Na realidade... O ativismo político dentro das igrejas, pelo poder humano, pelo poder político, melhor dizendo. Astério, só aproveitando que ele está dizendo, vou lhe ouvir. Existe, inclusive, uma bancada evangélica
dentro da Câmara dos Bancada Deputados. evangélica, bancada católica, Sim, mas bancada aí ruralista, existe uma bancada da coisa, bala. é uma minoria quase que absoluta, Mas que decide. E que decide, não, em partes, às vezes não consegue que seja aprovada uma lei crucial, mas aí, veja bem, nesse caso do ativismo, a religião em si, as pessoas não olham para o que estamos fazendo. Eu teve um tempo na igreja que eu congrego, que, preste bem atenção, eu tinha 6 ex-traficantes convertidos, mudados, transformados, dentro da igreja. A sociedade nunca viu isso. Aí você disse que o Aquilá um dia disse, o bem que a igreja faz. Meu irmão, as nossas igrejas em todos os bairros está fazendo uma diferença tremenda. Ai da sociedade se não houvesse essas igrejas. Ai da sociedade. E ai de tudo se não tivesse religiosos lá dentro. Uma crença no coração. Agora mesmo com religiosos. Agora mesmo Ninguém sobrevive, né? Agora mesmo com religiosos está propenso a ser aprovada o aborto Deus até pode 3. tudo. Viu, Aster? Agora mesmo com os evangélicos lá dentro está propenso a ser aprovado o aborto até 3 meses de idade. Pelo amor de Deus. Não, essa discussão a gente tem que debater melhor, tem que porque está debater. havendo um equívoco ali. Não, mas a gente tem que debater. Isso não pode Só para acontecer. concluir, Astério, eu já sei que... E os evangélicos são encerramos contra, o nós nosso somos tempo. contra isso. Você sabe o que E é os que eu... católicos também. Você Claro. sabe, Osmir, 86% Eu dos incluo brasileiros são os contra o cristãos. aborto. Incluo o que é que eu cristãos. temo, padre? É que essa envenenação da opinião pública, porque a corrupção é um grande mal, porque ele desmoraliza as instituições. Mas a desgraça desse país tem sido 10 vezes maior do ponto de vista financeiro do que a incompetência. Eu temo, e muito, Eu não sei essa expressão, Narciso, mas é verdade. que depois desse extraordinário trabalho que a Operação Lava Jato está fazendo, é que nós tenhamos a mesma frustração que no seu país A Operação Manipulite. Mãos Limpas deixou. a Operação Mão Limpa provocou, tanto do ponto de vista político Como econômico. como do ponto de vista econômico. É porque a tentação do poder é grande demais. O Di Pietro, que é praticamente aquele juiz que se compara a Sérgio Moro, aí se tornou político, de juiz se tornou político corrupto, e as mãos limpas se tornaram mãos sujas. E entregou a Itália 10 anos para Berlusconi. Pronto. O resultado. Vamos Na torcer realidade, e orar, a qualidade e hoje orar para está não dar fazendo certo falta. essa profecia aqui do Narciso aqui. Chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela audiência, você. Agora a gente costuma encerrar com uma frase dos nossos participantes também, dos debatedores aí. Eu acho que nós vamos conversar com o pastor Afonso Geber. Eu sou o último a saber que o outro Tá, foi o primeiro. tá, Osmi. A pastor Afonso, a Narciso, Padre Máximo, Osmi. E eu fecho aqui. Eu quero agradecer a Deus por este momento, por esse espaço, e quero dizer às pessoas que nos assistem que não importa a data, festas, o que importa é que o Salvador do mundo, Jesus, o Yeshua HaMashiach judeu, nasceu, morreu, ressuscitou, para que nós tenhamos fé nele e que cada um de nós venha abrir o coração e nascer para Jesus. Se nós nascermos para Jesus, aí sim o nosso verdadeiro Natal estará completo. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o nosso Estado, nossos governantes, que Deus venha iluminar e nos mostrar um caminho, uma saída para dias melhores. Feliz 2017 para a população do nosso Estado. Padre Máximo. Olha, apesar de uma análise um pouco pesada, negativa, que talvez nós fizemos hoje à noite, São os tempos, Padre. eu tenho certeza que a maioria deste povo é uma maioria positiva, honesta, dedicada, consagrada a Deus e ao futuro do povo. Então eu fico muito alegre por causa desta multidão e deste exército do bem. Agora, para as pessoas que chegam no final do ano carregado de fardos pesados,
de decepções, de angústia, eu quero dar aquela mensagem dos anjos do Natal. Hoje nasceu para vocês um Salvador, que é Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, coisa boa. por Ele amados, os homens de boa vontade. Narciso, Osmi, hoje tem a... Eu vou fazer as palavras do Papa Francisco. a sua frase. Cuidamos dos nossos corações, porque é que lá que saem o que é bom e o que é ruim, e o que constrói e o que destrói. Tá lá nos evangelhos também. Osmi. Bem, eu quero, além, claro, de desejar um Feliz Natal a todos, eu encerrar com a minha frase. É uma frase que resolveria todos os problemas que nós debatemos aqui. Que é a frase dita pelo Senhor: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Osmi foi profundo agora. Foi. Né? Foi um grande mandamento, né? Se resume tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como assim. Eu fico com a frase do Osmi. Boa noite. Muito obrigado. Não resolveria todos os problemas?